elegendo o hino oficial. Vamos trabalhar enquanto é dia. Agora nós vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nesta tarde, através da sua serva, a irmã educadora religiosa Elizabeth.
receio, e eles passarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem calma nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará, e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e este é aqueles do norte e do ocidente, e aqueles da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Senhor, eis a tua palavra diante de nós. Fala conosco, Senhor, porque queremos muito ouvir a tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, a termos o nosso entendimento esclarecido acerca da tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, vem trabalhar em cada um de nós, nos nossos corações. Tenha total liberdade em nosso meio para realizar a tua obra em nós. Tu és aquele que nos conduz a toda a verdade. Tu és aquele que nos ensina tudo aquilo que Jesus deixou para que aprendêssemos. Senhor, que possamos estar submissos ao teu querer nesta tarde. É a oração que te fazemos com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Ainda sentado. Tem um cântico que eu gostaria de contar para as irmãs. Só a primeira parte. Diz assim: enquanto a Salvador eu me verei, meus olhos vem abrir, pois quero ver. Entrarei, há de Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Senhor, abre os nossos olhos e que a letra da palavra possa ir além para cada um de nós. Que nessa tarde possamos ser preenchidos. Primeiro, eu gostaria de conversar com as irmãs nesta tarde a esperança que floresce. Vamos repetir para jornalmente? A esperança que floresce. Existe esperança que não floresce? Existe. Tem árvore que não dá fruto, não é verdade? Tem esperança também que não dá fruto. E a palavra de Deus nos convida a termos uma esperança que frutifica, uma esperança que floresce no seu devido tempo. No livro de Isaías, capítulo 49, de 8 a 16, nos fala sobre isso, sobre a esperança e sobre a fé na palavra de Deus. A esperança, ela é um sentimento que nos dá o conforto de que precisamos diante de todas as circunstâncias, que no final de tudo vai dar certo. A definição de esperança é essa. É um sentimento que a gente sente que, apesar das circunstâncias que estão diante de nós, no final de tudo vai dar certo. Essa é a definição simples de esperança. Mas existem situações na vida da gente que vai além disso. Não somente as circunstâncias são adversas, mas a nossa realidade nos convence de que realmente não tem como dar certo. E nós temos um texto na Bíblia que fala de alguém que, mesmo quando estava tudo errado, eu gosto muito desse texto, ele olhou e não tinha esperança, porque as circunstâncias eram certas, não podia acontecer aquilo que ele esperava.
além da esperança. Romanos 4, vamos dar uma olhadinha lá? Alguém dá uma foto aí para mim. Já minha presidente para fazer um sinal para mim, presidente. Faz um sinal para mim, senão eu vou embora, hein? A Ana Evelyn aqui tomar uma foto para mim, assim e a Marisa. A presidente vai tomar conta aqui para mim. Diz assim o versículo 17 e 18. Como está escrito, o Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se assim fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. O Senhor ele nos convida, irmãos, a termos esperança, a crermos além das circunstâncias que estão diante de nós. Às vezes as circunstâncias que se apresentam diante de nós são circunstâncias tão adversas, são situações tão difíceis, cada vez piora, melhora, fica pior. E o Senhor nos convida a confiarmos nele. Talvez não seja da época das mais jovens, mas as irmãs mais antigas devem lembrar de um filme do Indiana Jones e o Cálice Sagrado 2, o segundo. E tem uma parte que ele tem que atravessar um abismo e ele olha não vê longe nenhuma. E ele lembra que uma das pistas, né, da charada era andar sem nada a ver. E ele pensa, ele fala, né, isso é fé. Ele levanta o pé e se lança. E tem uma ponte que ninguém estava vendo onde estava ali. Isso é fé. As circunstâncias estavam dizendo para ele que não dava para atravessar. Estava muito ruim. E cada prova que ele passava ele ficava pior ainda. Mas ele precisava continuar a sua caminhada. E nessa tarde, irmãs, assim como eu gostaria de convidar cada irmã, diante de todas as circunstâncias que se apresentam diante de nós, nós permanecemos firmes na nossa caminhada, permanecemos fiéis àquele que nos chamou e deixar que Ele nos conduza. Porque às vezes nós queremos ajudar, não é isso? Quando a gente ajuda, atrapalha, né? É igual a boa comida, ou as irmãs falam, né? Panela que muito mexe, né? Todo mundo mexe, desanda tudo. E às vezes nós fazemos isso. A gente estraga, às vezes, o propósito de Deus na nossa vida. E a gente precisa ter em mente que o Senhor está no comando. Mas não apenas falar. E eu costumo dizer que falar é fácil. Mas você viver aquilo é outra história. Então nós precisamos viver com a convicção de que o Senhor está junto. A primeira coisa que eu gostaria de deixar com as irmãs é o seguinte: a primeira coisa é que nos últimos dias o Senhor tem nos convidado a caminhar assim, caminhar crendo no impossível, caminhar confiando que Ele é Senhor. É muito fácil falar, né? É fácil, Elizabeth, está tudo bem com você, tudo bem na sua casa, mas lá em casa não está assim. Mas a gente precisa entender que o Senhor é aquele que acabou de ler, que é mesmo no versículo 17, diz o seguinte, lá na segunda parte, na última parte, é aquele que chama as coisas que não são como se fossem. Nós precisamos crer que Deus que nós servimos, Ele é assim. Ele é aquele que chama as coisas que não são diante dos nossos olhos, a gente vê que não é como se elas fossem. Isso é confiança. E nós aprendemos com o Senhor Jesus, lá no capítulo 6 ou 7 de Mateus, que o Senhor fala assim: batei, pedi, recebereis, buscai e encontrareis. E ele fala uma coisa muito interessante, irmãos, que toda vez que eu leio, me toca profundamente. Ele diz assim: se vós, sendo maus, ou seja, imperfeitos, pecadores, que não têm conhecimento pleno da verdade, quando o Filho
certeza que ela não tinha. De que o Senhor é bom. É isso que diz lá no Salmo 37. Vai, igreja, o Senhor é bom. 17 não, 34. O Senhor é bom. Eu costumo dizer que esse texto aí, provar, é como se você prova um bolo, saborear, a experiência de você comer um bolo gostoso. Você experimentar o Senhor no seu dia a dia e confiar que Ele é bom. Então, gostaria que as irmãs guardassem os irmãos no seu coração espiritual. Nesses dias, o Senhor nos convida a caminhar assim, confiando inteiramente nele, descansando nele e entendendo que Ele está no controle. Primeira coisa, para a nossa esperança florescer. Ele está no controle. Ele me ouve quando eu oro. Ele tem prazer em me abençoar. Se eu, sendo uma pessoa muito perfeita, sei dar coisas boas para os meus filhos, muito mais Deus que é bom e perfeito, Ele sabe o que é melhor para mim. E eu confio nele. Primeira coisa. A segunda coisa, para a nossa esperança ser frutífera, é que nós só podemos ensinar aquilo que temos e aquilo que está forjado em nós. O que eu quero dizer isso? Nós estamos com temas de missões aí, leve esperança até que Ele venha. Mas nós só podemos levar aquilo que sabemos nós. E eu observo que hoje nós vivemos tempos em que a igreja está um pouco agressiva. Tanta gente com problemas de depressão, de angústia, de aflição, pessoas aflitas, nervosas. Ou então pessoas que têm uma angústia tão profunda, mesmo a gente falando, o Senhor no controle. O coração não consegue se apaziguar com essa palavra. Não acalma, o coração não acalma. Como nós falaremos de confiança, de fé, de certeza, se o nosso coração não obedecer? Isso nos leva a pensar numa segunda coisa. Nós precisamos conhecer aquele que nós chamamos de Pai. Muitas vezes nós desconhecemos. Somos como Jó, né? Com os nossos ouvidos nós ouvimos falar, mas muitos são poucos aqueles que verdadeiramente com os olhos conseguem ver. Eu ouvi certa vez uma história, um testemunho de um pastor que ele foi para Catar, no Oriente Médio. Ele estava no aeroporto esperando o seu voo. E ele disse que próximo a ele tinha um judeu ortodoxo com suas duas filhas pequenas. Ele disse que a maior tinha no máximo uns 10 anos e a menina devia ter entre 4 e 5 anos. E quando o voo deles foi chamado, né, fizeram a chamada que o voo ia sair, ele levantou, pegou a mochila nas costas, chamou as meninas e saiu andando apressado para pegar o voo. E aí o pastor, contando essa experiência, disse que a menorzinha tropeçou e caiu. E o aeroporto é muita gente, né? E ele disse que ouviu ela falando assim: "Aba! Aba!" Aí ele falou que aquilo chamou a atenção dele. Aí o pai veio e voltou a outra
Ele chamou como uma criança pequena que precisa de aconchego, precisa do colo. Irmãos, quanto tempo nós perdemos não tendo a consciência de que nós somos como crianças pequenas e carecemos do colo do nosso Abba. E que o Senhor tem por nós amor como um pai que cuida do seu filho pequeno. E se nós observarmos a característica da criança pequenina, ela anda confiadamente no colo do seu pai e da sua mãe. E não há dúvidas quanto a isso. Eu lembro que quando meu esposo Eduardo começou a dirigir, eu comentei isso com a minha mãe. Eu ficava nervosa no banco da frente porque ele estava começando a dirigir. Na primeira vez que ele pegava o carro. Mas os meus dois filhos no banco de trás, tranquilíssimos. Meu pai está dirigindo. Isso me ensinou muito, irmãos, essa passagem na minha vida. Mãe está nervosa por quê? Meu pai está dirigindo. Eu ficava, olha o que ela manda. Mãe, fica calma. É o meu pai. Fala isso. É o meu pai que está dirigindo. Às vezes na nossa vida a gente não tem essa certeza, né? É o meu pai que dirige a nossa vida. É o Abba que está comigo. Não é qualquer um. E às vezes, irmãos, nós nos agimos como filhos adultos independentes. Não precisamos do Senhor. Eu sei, eu decido, eu faço, eu vou. E esquecemos que nós somos, diante dos olhos de Deus, como crianças pequeninas que precisam do Abba para o acolher e o conduzir. Esse texto de Isaías, irmãos, me lembra muito um texto que é bem parecido, que é o Salmo 23, que fala sobre renovo, sobre restauração, sobre o cuidado de Deus. Então, irmãos, que em nós possa estar forjada a certeza que o nosso Pai cuida de nós. Nós não devemos temer a nada, porque Ele está comigo. E por último, não tenha medo diante das circunstâncias. Caminhe com Deus. Para mim, isso é muito ótimo. Coube, né? Como uma luva para mim. Não tenha medo. Caminhe com Deus. O medo, irmãos, é algo inerente a cada um de nós. No meu caso, medo de fazer uma cirurgia, medo de ficar doente, outras pessoas medo de morrer. É tantos medos que nos assolam, medo de ficar sozinho, né? Os filhos casam, vão ter a sua vida, e você sente medo de ficar só. E medo do seu filho não vir te ver, de repente, sua filha, não te visitar, porque ela tem coisa a fazer